ensejando que a gente possa fazer uma comemoração, mas que, ao mesmo tempo, a gente também use e faça desse espaço um espaço de reflexão. Porque, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele tem um significado muito maior que o seu conteúdo expresso. Na verdade, ele foi a primeira lei que trouxe direitos ao consumidor após um processo intenso e demorado de redemocratização. Foi uma lei que foi constituída dentro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que tinha uma formação muito equilibrada, composta por fornecedores, composta por representantes dos órgãos de defesa do consumidor. Esse conselho convidou vários juristas para a criação dessa lei. Após a criação deste projeto, que incorporou demandas dos consumidores, que incorporou estruturas de defesa do consumidor já consagradas, principalmente dentro do Procon São Paulo. Aí a gente teve um processo de discussão da lei extremamente importante. Foram audiências e audiências e audiências inúmeras, discussões com fornecedores, com representantes de entidades, até chegar ao momento da votação, implantação e sanção do Código de Defesa do Consumidor, e, em seguida, a gente teve um interregno para que a lei entrasse em vigor, que foi um período de 6 meses, para que todos pudessem se adaptar à legislação. Então, na verdade, o que a gente vislumbra dentro do Código de Defesa do Consumidor é um processo democrático muito grande, né? Um processo que colocou a lei exatamente dentro da expectativa do consumidor, para que essa expectativa pudesse ser atendida. E é muito interessante porque rapidamente a lei foi apropriada pelos consumidores. Os consumidores se apropriaram do texto da lei. Primeiro, ela transmitia um sentimento de paternidade pelos PROCONs do Brasil inteiro. Os PROCONs se acham aí meio pais da legislação e tem um maior carinho e o maior cuidado no zelo e na aplicação dos seus dispositivos. E segundo, porque a população ela incorporou o Código de Defesa do Consumidor. Muitos dos consumidores até hoje invocam a legislação de defesa do consumidor, invocam o Código para defender os seus direitos. Muitos deles sequer conhecem o seu conteúdo inteiro, mas sabem exatamente o que ela faz, que é proteger os seus direitos. Então, é importante dizer que existe uma apropriação do Código de Defesa do Consumidor pela sociedade brasileira. É importante também dizer que a sua implantação foi comemorada internacionalmente como a melhor lei de defesa do consumidor do mundo na época, porque ela tinha dispositivos extremamente inovadores e que permitiam uma série de artifícios para a defesa do consumidor extremamente importantes. Então, a partir da sua vigência, aos poucos, né, o código foi sendo assimilado sob a constante vigilância dos órgãos de defesa do consumidor. A mídia também incorporou o Código de Defesa do Consumidor, começaram a criar colunas especializadas, começaram a aparecer espaços abertos de debates, de discussões, programas de rádio, programas de TV e jornalistas especializados em defesa do consumidor, o que também trouxe muita visibilidade para o órgão de defesa do consumidor. Então, estava aí instalada uma força-tarefa que deu forma ao conteúdo do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos como o cadastro de reclamações fundamentadas, desconsideração da personalidade jurídica, convenção coletiva de consumo, tudo isso foi sendo aos poucos assimilados e, com isso, também são instrumentos inovadores,
principalmente em relação à propaganda enganosa abusiva, as regras contratuais, venda casada, tudo isso que fazia parte do vocabulário dos órgãos de defesa do consumidor e foram incorporados e apropriados pela população. E com isso nós chegamos aqui 30 anos depois, discutindo os avanços que o Código de Defesa do Consumidor trouxe para a sociedade brasileira, trouxe para as relações de consumo, e é também notável os esforços coletivos para que esses objetivos fossem cumpridos. Então, um ponto extremamente favorável para que isso acontecesse era a objetividade, fácil entendimento da legislação. Na verdade, os seus dispositivos dispõem de uma clareza e até uma simplicidade que permitem que você possa interpretá-los, né, que você possa conhecê-los, que ele não permita dúvidas e que ele não gere grandes polêmicas, né? Interpretações dúbias, tudo isso pode ser considerado um grande avanço, né, na técnica de redação jurídica e que foi incorporado ao Código de Defesa do Consumidor. Os seus termos, os seus artigos, eles são acessíveis e permitem que o cidadão demonstre até uma certa intimidade na utilização da lei, independentemente do conhecimento aprofundado dos dispositivos legislativos. Então, na verdade, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor é uma conquista da sociedade brasileira. Ele tem alicerces, tem fundamentos bem comprometidos com as demandas dos consumidores, o seu caráter principiológico, né, continua atual, continua aplicável nas relações de consumo e, portanto, com muito cuidado que os operadores do direito, os técnicos de defesa do consumidor utilizam o seu texto para que e ficam realmente arrepiados com qualquer tentativa no Congresso Nacional de mudança do seu conteúdo, do seu artigo, até porque ele constitui um todo, né? A redação do Código de Defesa do Consumidor ela é um todo, né? E qualquer mudança menos elaborada dentro de um dos seus dispositivos pode prejudicar os outros. Então, esse sentimento de propriedade, esse sentimento de intimidade do Código de Defesa do Consumidor também suscita arrepios no momento em que se fala em mudanças. Agora, é importante a gente dizer que o Código apresentou grandes oportunidades, né, de melhoria nas relações de consumo, né? A gente sabe que a sociedade brasileira sempre foi e continua sendo desacatada por serviços, por produtos inadequados, né, por serviços e atendimentos ineficazes, né, e toda tentativa de ludibriar incautos, enfim, toda sorte de desavenças. Então, o consumidor tem que se manter permanentemente alerta para evitar que os seus direitos sejam desrespeitados. E a criação do Código, né, para o consumidor foi um alento, uma conquista, mas somente a sua aplicação plena pode garantir uma efetividade na defesa das relações de consumo. E a gente sabe que muitos dos seus dispositivos não foram ainda aplicados na íntegra, como, por exemplo, as convenções coletivas de consumo, como, por exemplo, as sanções penais, elas ainda passam ao largo nas relações de consumo. Mas, de fato, o Código é uma das leis, uma das legislações mais conhecidas da população brasileira. Na verdade, já me encaminhando, né, talvez tenha até excedido um pouco o tempo, mas já me encaminhando para o final, nessa retrospectiva, queria dizer para vocês que o Código de Defesa do Consumidor foi um reflexo evidente de uma sociedade que buscava direitos, que buscava conquistas, que buscava uma nova postura nas relações de consumo para promover sua defesa. Isso
dentro de um mercado quase sem regulamentação, à época em que foi criado. Por outro lado, a gente sabe também que os fornecedores, no momento em que o código foi criado, eles se anteciparam e foram em busca das soluções e que o código preconizava. A gente está falando de 30 anos, pode parecer muito tempo, mas na verdade não é. Mas, assim, há 30 anos nós não tínhamos data de validade em nenhum produto. Inclusive os alimentos, medicamentos, nenhum produto tinha data de validade. Então, rapidamente, os fornecedores tentaram se organizar. Houve também uma tentativa direta também da Fundação do Procon São Paulo, à época, de instrumentalizar os fornecedores. Foram feitos vários eventos, foram feitas várias reuniões, foram feitos treinamentos para os fornecedores para que a gente pudesse efetivamente criar um ambiente de aplicação integral da lei. E com isso a gente foi observando também que os fornecedores foram criando instrumentos dentro da própria casa para poder defender os seus direitos, atender às suas demandas dentro da própria casa, e dentro da própria casa foram criados o que a gente conhece hoje como SACs, que são os serviços de atendimento ao consumidor, que, aliás, são objeto de discórdia 30 anos depois, né? Temos agora um projeto que está em discussão para a criação de novas regras e leis para a atuação dos SACs. E também a gente teve também um avanço expressivo das ouvidorias no Brasil. Isso tudo dentro da estrutura da própria empresa, que pretende atender às suas demandas, né, e estimular que problemas deixem de acontecer e que sejam repetitivos e que acabem chegando ao judiciário ou às redes sociais como um todo. Então, hoje, o fornecedor também tem a escolha de tentar promover a defesa do cidadão dentro da sua própria estrutura, dentro da sua organização. E aí a gente tem que entender que hoje a gente tem avanços tecnológicos importantíssimos, né? E que essa tecnologia, além de alavancar negócios, ela também deve ser utilizada para a resolução dos problemas dos consumidores. E aí, já puxando um pouquinho a discussão para o meu lado, né, como presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, queria destacar o papel das ouvidorias nesse processo como todo. Elas têm um papel de destaque tanto nas instituições públicas como nas instituições privadas, como um canal democrático de interlocução com cidadãos na busca de soluções, na busca de resolução das demandas. As ouvidorias têm papel mediador, papel pedagógico, né? E ainda foram estabelecidos códigos de ética, compromissos morais, para que as ouvidorias pudessem atuar junto com princípios básicos, que são a ética e a transparência. Então, a criação de ouvidorias também se tornou um destaque, inclusive na promoção e na defesa do Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe, infelizmente, que o número de demandas nos órgãos de defesa do consumidor aumentam ano a ano. A gente não vislumbra uma redução nesse número de demandas, né, que, por um lado, tem um aspecto importante, né, para que a política nacional de defesa do consumidor se estabeleça e possa, de alguma forma, municiar a legislação com o passar dessas demandas, com o espírito dessas demandas. Por outro lado, a gente sabe que algumas demandas, elas são absolutamente repetitivas, né? A gente está falando de 30 anos de Código de Defesa do Consumidor e a gente vê no cadastro de reclamações fundamentadas os mesmos fornecedores, os mesmos problemas e os mesmos algozes do cidadão. Então, assim, se a gente falar de serviços financeiros, se a gente falar de comunicações, se a gente falar de planos de saúde, a impressão que se tem é que o tempo não passou,
né? A gente continua repetindo os mesmos problemas que geram demandas, que geram excesso de demandas, excesso de demandas judiciais também, e a gente tem que encontrar novos caminhos para esses velhos problemas que, infelizmente, não foram bem-sucedidos no momento em que se buscou legislações específicas, como, por exemplo, a legislação de planos de saúde, que não diminuiu o litígio, ao contrário, ela passou a criar novos litígios. Eu agradeço muito o convite que foi feito pelo Dr. Pablo, agradeço muito a atenção de todos os senhores nesse processo aqui de tentativa de reconstituição de todo o contexto, né, do ambiente, do cenário de criação do Código de Defesa do Consumidor. Foi um período repleto de lutas, algumas bem-sucedidas, outras não muito bem-sucedidas, mas rememorar décadas de atuação em favor dos consumidores, infelizmente, não é uma tarefa complexa. E essa tarefa aqui foi de uma única observadora, uma observadora participante, que passou 25 anos da sua vida profissional dentro de um órgão de defesa do consumidor, mas certamente outras histórias e outras versões vão acontecer, e já aconteceram, inclusive, em publicações, mas todas elas, sem dúvida, têm um aspecto comum, que é o enaltecimento do Código de Defesa do Consumidor como uma legislação democrática, como uma legislação atual, apesar dos 30 anos de vigência, e como ela ainda é extremamente importante para o dia a dia dos consumidores. Eu agradeço muito a atenção de vocês. O objetivo foi trazer uma visão e para que a gente pudesse entender o valor intrínseco do conteúdo do Código de Defesa do Consumidor, e espero ter podido ter atendido essa pretensão. Muito obrigada pela atenção e um grande abraço a todos. Obrigada. Muito obrigado. Professora Maria Inês Fornazaro, que viveu a história da defesa do consumidor, não só do Código, não só do PROCON, mas a história da defesa do consumidor. É extremamente importante a gente resgatar, registrar, documentar essa história. A professora Fornazaro vai participar de alguns projetos conosco para o futuro, que ainda estão em desenvolvimento. A pandemia nos impediu de anunciar um desses projetos hoje, era o nosso plano, mas iremos fazer isso num futuro breve. Agora, eu gostaria, agradecendo a doutora Maria Inês Fornazaro pelas suas palavras, gostaria de registrar também novamente a presença do doutor Bruno Miragem, né, que é um dos expoentes da defesa do consumidor, do estudo do direito do consumidor no Brasil, que muito nos honra, e passar a palavra para a doutora Isabela Henriques, que é diretora do Instituto Alana, que vai nos falar sobre desafios da proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes. Neste momento que nós estamos vivendo aí, vazamento atrás de vazamento de dados de todos os brasileiros, vazamento de 220 milhões de brasileiros, estranhamente um atrás do outro, ela vai focar nessa proteção de dados da criança e do adolescente. Com a palavra, a doutora Isabela Henriques. Muito obrigada, doutor Pablo. Muito boa noite a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Eu quero inicialmente cumprimentar aqui o doutor Caio Augusto, que nos honra com a presença nesse evento, cumprimentar o doutor José Pablo Cortez, que idealizou esse evento junto com a comissão, parabenizá-lo e parabenizar toda a comissão pela realização desse importante evento. É essencial que a gente faça essas comemorações e que, ainda que não possamos nos encontrar pessoalmente, presencialmente, a gente faça esses registros por meio da internet, usando a internet para nos unirmos e
e comemorarmos esse aniversário que é tão importante e que trouxe tantos benefícios à sociedade, como nos trouxe agora a doutora Maria Inês, com a sua fala, que muito me emociona. Eu fui uma aluna da Faculdade de Direito da PUC e dediquei grande parte dos meus estudos à área de defesa do consumidor, então eu fico muito honrada, é um prazer muito grande de poder dividir essa bancada virtual com a senhora e rememorar tudo isso, né? Então também quero aqui saudar todos aqueles que participaram da elaboração do código, que fizeram essa belíssima caminhada, que trouxe tantos avanços para nós, que até hoje se mostra como uma lei tão forte e importante para a nossa sociedade na sua pessoa. Então, acho que é muito importante que a gente olhe para essa história, né? É fundamental. E também cumprimentar aqui o professor Bruno Miragem, que também me honra muito de estar ao seu lado neste evento, e Bruno, que já nos honrou ao Instituto Alana com um belíssimo parecer, também discutindo temáticas relacionadas à defesa do consumidor e a crianças. E aqui eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela, vamos ver se vai dar certo. Vocês conseguem ver? Se alguém puder me falar, porque... Sim, está perfeito. Mas eu estou na última tela, então vamos voltar lá para o comecinho. E eu estou aqui um pouco para falar sobre esse tema, vou tentar ser o mais breve possível, e ficar à disposição também para um debate, se tivermos tempo mais à frente. Falar sobre o desafio na proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes, nesse momento em que nós vivemos tantos desafios ao mesmo tempo, como humanidade, como comunidade global, mas também aqui no nosso país, e a importância, mais do que nunca, que a internet e a conexão tem hoje nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas pessoais, mas também na vida de crianças e adolescentes. E eu falo aqui em nome do Instituto Alana, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem como missão honrar a criança. E essa nossa missão, ela se desdobra no sentido de garantir, de proteger, de trazer a garantia da proteção e da promoção dos direitos da criança e do adolescente. E quando a gente fala em honrar a criança, estamos falando da criança e do adolescente, usando aí a definição de criança que a Convenção sobre os Direitos da Criança nos traz, que é a pessoa de 0 a 18 anos. E o Instituto Alana é uma organização que atua na área da garantia e proteção dos direitos da criança, por meio de uma série de programas, por meio de uma série de ações, e nós somos uma organização de advocacy, aí aqui entendendo advocacy como essa definição que eu trago, a defesa de uma causa de interesse público de forma transparente, por meio de uma incidência sistematizada, da comunicação, da mobilização social organizada, que tenha um objetivo, como objetivo, um impacto social positivo. E para isso, nós nos valemos muito do direito, né? E aqui eu vou falar no âmbito do programa Criança e Consumo, que é um programa que este ano faz 15 anos de atuação, também estamos fazendo aniversário, e que tem como missão chamar a atenção da sociedade, promover a conscientização e a defesa dos direitos da criança frente à comunicação mercadológica, ou seja, frente aos apelos de consumo que são dirigidos a crianças, e nós defendemos que as crianças de até 12 anos de idade não devam ser sujeitas de recebimento de qualquer tipo de mensagem publicitária ou de comunicação mercadológica. E nesse sentido, é uma caminhada de muito tempo que o Criança e Consumo vem fazendo, trazendo essa discussão e sempre muito atento ao próprio Código de Defesa do Consumidor. A grande base do nosso trabalho é o Código de Defesa do Consumidor, é o artigo 37 do Código, que diz que será abusiva e, portanto, proibida toda a publicidade que se aproveitar da deficiência de julgamento e experiência da criança.
o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, que traz o princípio da identificação da mensagem publicitária. Então, isso significa que aquela pessoa que recebe a mensagem publicitária, ela tem que entender essa mensagem, compreendê-la, coisa que muitas vezes uma criança, principalmente uma criança muito nova, não consegue fazer. E aí, quando nós olhamos para o ambiente digital e trazendo toda essa discussão para o ambiente digital, nós temos enormes desafios, né? São desafios gigantes e que hoje eles podem ser, de alguma forma, tratados pelo Código de Defesa do Consumidor, junto com a nossa recente Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que também inova ao trazer uma série de direitos ao titular desses dados pessoais, né? Então, trazendo aqui muito rapidamente, muito brevemente, quais são os desafios, né? Então, a gente tem como desafios a segurança, os rastros digitais, a economia da atenção, né? Nós vivemos cada vez mais numa economia em que a nossa atenção é disputada o tempo todo, né? Então, né, é disso que nós estamos tratando. O design persuasivo, então, muitas vezes, nós estamos ali assistindo um filme, uma série, e aí, quando termina aquele episódio, logo começa o próximo episódio, a gente nem levantou do sofá. Isso é o design persuasivo, quer dizer, que faz com que a gente não consiga sair, enfim, a gente fique preso àquela situação, né? Então, isso é como como que isso foi pensado lá atrás, como foi desenhado, como que foi o design daquele serviço, daquele produto, né? E trazendo muito forte essa economia da atenção, né? Chamando a nossa atenção para aquilo que está sendo exibido. A manipulação comportamental, que é hoje a grande discussão global sobre como que nós estamos, adultos inclusive, mas estamos sendo muitas vezes alvo de mensagens que se valem dos nossos dados, de toda a nossa, as nossas informações e aquilo que é colhido através dos nossos, da nossa interação na rede, e como que isso tudo acaba criando os nossos perfis comportamentais. Então, eu gosto mais de um determinado tipo de música, eu torço para um determinado time de algum determinado esporte, os meus interesses são mais ligados a algum tipo de assunto. Como que isso vai criando um perfil? São perfis que são individuais, mas eles também são coletivos, e como que esses perfis eles acabam servindo para uma manipulação comportamental. Eu sei que essa pessoa, ela se interessa por esse tipo de produto, por esse tipo de consumo, eu sei que ela tem, por exemplo, um cachorro, então eu uso desse meu conhecimento que se dá através da coleta e do tratamento de dados pessoais que é feito para fazer essa manipulação comportamental, né? E aí, quando a gente olha para a criança, isso se dá também, né? A criança hoje ela está inserida nesse ambiente digital, e ela acaba também recebendo esse tipo de assédio mesmo, de apelo comercial, seja por meio da publicidade, a publicidade mais tradicional, que se mostra, que se apresenta como publicidade, que de alguma forma tenta cumprir o que o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor apresenta, mas também aquela publicidade que não é uma publicidade que vem a público e diz que é publicidade, mas que é uma publicidade mascarada, que se vale de todas essas técnicas de persuasão. E aí nós temos, então, essa massiva coleta de dados e tratamento de dados pessoais, né? E aí aqui é importante dizer que esses dados pessoais, eles dizem respeito à pessoa natural, eles fazem parte da própria personalidade da pessoa, então eles são dados que identificam ou podem identificar uma pessoa, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz isso bastante bem definido, e como um resumo de todos esses desafios que estão postos hoje para todos nós adultos, mas quando nós olhamos para a criança de uma forma ainda mais problemática, eles podem ser resumidos nesse termo que é exploração comercial infantil, né? Na verdade, são todos desafios que estão relacionados
há uma exploração comercial no sentido de que eles têm como objetivo preponderante a comercialização de produtos, a comercialização de serviços. E aí é importante que a gente olhe e faça esse cruzamento entre essas duas leis e traga a força que o Código de Defesa do Consumidor tem para tratar esse tipo de assunto, quando se der, especialmente, né, quando se der em relações de consumo, que é a vulnerabilidade, né? A hipervulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, presumidamente, inclusive, nessas situações, dada a desigualdade de forças nessa relação. E quando a gente olha para o mercado e quando a gente olha para o que está acontecendo nos grandes players dessa equação, nós temos uma imensa assimetria de poder, né? Então, quando nós falamos nas relações de vulnerabilidade que existem nas relações de consumo, que o Código de Defesa do Consumidor trata, quando nós olhamos para isso tudo no ambiente digital e em relação à coleta e tratamento de dados pessoais, aqui fazendo recorte nas relações de consumo em que isso se dá, nós temos uma assimetria de poder enorme, ainda mais reforçada, porque as pessoas, o indivíduo, não tem conhecimento de como que essa coleta, como que esse tratamento de dados pessoais ele é feito, quais são os dados que estão sendo coletados, e ele ainda tem muita dificuldade de acompanhar tudo isso que está acontecendo à sua volta. Daí a importância da nossa nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que chega justamente para garantir que o titular dos seus dados, inclusive quando for criança, que tenha seus direitos respeitados. E aqui a gente tem alguns dados em relação ao investimento que acontece na publicidade digital para crianças, né? O impacto que isso tem mundialmente, e também o número de usuários de internet no mundo, né? Então, vale dizer que crianças e adolescentes representam hoje, em todo o planeta, 1/3 dos usuários de internet. Então, é importante que a gente tenha esse número quando nós vamos tratar desse tema, e tratar desse tema não só sob a ótica do que acontece num país como o Brasil, mas do ponto de vista global, porque as crianças representam 1/3 de todos os usuários de internet no mundo, e que e ainda assim elas não têm tido grande visibilidade em relação à garantia dos seus direitos pelos atores que dominam essas relações que se dão principalmente na internet. E aqui a gente tem alguns exemplos que eu trago a título de informação, de casos que já discutiram essa temática, e eu fico também à disposição, aqui a gente não tem muito tempo para aprofundá-los, mas fico à disposição para quem tiver interesse de falar mais sobre isso. Mas aqui o primeiro item traz, então, uma iniciativa dessas organizações, uma iniciativa da qual o Instituto Alana fez parte, são organizações internacionais, são grandes organizações que atuam nessa causa da defesa dos direitos da criança e do adolescente no ambiente digital, mas alguns ativistas bastante renomados e pesquisadores também, que trabalham e pesquisam esse tema, que fizemos, né, e aqui incluindo o Instituto Alana, uma exigência no sentido de que essas grandes empresas que fazem todo esse tráfego que acontece na internet, enfim, que são responsáveis pela imensa maioria do que acontece na internet junto aos indivíduos, que elas parem de coletar dados pessoais de crianças e adolescentes de até 18 anos para fins de segmentação publicitária. Essa iniciativa aconteceu no ano passado, e acho que é importante reforçar aqui que existem legislações que já proíbem, né, a coleta e o tratamento de dados pessoais de crianças sem autorização parental, sem autorização dos seus responsáveis. Aqui no Brasil nós temos a vedação
em relação ao direcionamento de publicidade às crianças, como eu disse no início, principalmente ancorada no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. É isso que nós temos, é essa interpretação que nós temos defendido há 15 anos pelo programa Criança e Consumo, e que já teve alguns julgados importantes no Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Mas não há uma legislação nos países, ou mesmo no Brasil, que determine a não coleta de dados pessoais de crianças e adolescentes para fins de segmentação publicitária até os 18 anos de idade. Nesse sentido, nós entendemos que, caso a caso, conforme a casuística, pelo Código de Defesa do Consumidor, fazendo essa análise, nós poderemos chegar a uma abusividade dessa publicidade quando ela for dirigida a pessoas de mais de 12 anos de idade. Mas isso teria que ser analisado no caso a caso, no caso dos adolescentes, e no caso das crianças, nós entendemos que ela já seria proibida, né? E por que isso é tão importante? Por que isso é tão relevante? Porque a criança, ela é de fato hipervulnerável, ela está numa fase de desenvolvimento bastante peculiar, tanto do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicossocial, mas também ela não tem ainda as ferramentas necessárias para responder esses apelos de consumo à altura. Quando ela é muito pequena, como eu mencionei anteriormente, ela sequer consegue identificar essas mensagens publicitárias. Quando ela cresce um pouco, ela já está lá por volta dos 10 anos, 9 anos, ela identifica, mas ela ainda não consegue se proteger da persuasividade dessas mensagens. Então, a criança, ela é muito literal. Quando a publicidade diz para ela que ela precisa de algum produto, de algum brinquedo, de algo, ela simplesmente passa a acreditar que, de fato, ela acredita, né? Esses desejos são implantados com muita facilidade. E no ambiente digital, isso se dá de uma forma ainda mais agressiva, no sentido de que dados e perfis comportamentais são feitos a partir da coleta de dados e do tratamento de dados das crianças. Então, as publicidades, as ofertas, elas são endereçadas às crianças de uma forma muito mais sofisticada, já antecipando os seus desejos e os seus interesses, sendo que ela sequer tenha conhecimento disso tudo, sequer tenha condições de entender tudo que está envolvido numa situação como essa. Também recentemente, isso foi no ano passado, houve a propositura, então, dessa ação, que é o segundo item aqui, dessa minha... da exposição, contra o Google. É uma ação judicial que justamente discute essa mineração de dados pessoais de 5 milhões de crianças com menos de 13 anos no Reino Unido, para fins de direcionamento de publicidade. E essa ação ainda não teve um resultado, mas ela traz um estudo que foi feito por esse órgão, que é o Ofcom, é um órgão lá do Reino Unido, que tem uma legislação bastante avançada na proteção de dados pessoais de crianças, e que traz aqui uma questão que é de suma importância, que é a discussão em relação ao que uma plataforma como o YouTube do Google acaba fazendo, sem dizer que faz. O YouTube, publicamente, é uma plataforma para maiores de 18 anos de idade. Em tese, crianças e adolescentes não deveriam navegar pelo YouTube. Para isso, ele criou uma plataforma específica, que é o YouTube Kids, mas as crianças e os adolescentes não deveriam navegar pelo YouTube. E isso, ainda que não seja muito divulgado, existe para que o YouTube possa, de fato, tratar e coletar os dados das pessoas que navegam na plataforma, conforme a legislação prevê, independentemente de uma autorização. Enfim, ela não prevê que estejam crianças navegando na plataforma, e para isso ela não prevê a necessidade de que haja autorização parental de pais e mães para que essa coleta aconteça. Então, daí a importância dessa ação, dessa discussão toda. E mais abaixo, então, um caso bastante semelhante que aconteceu nos Estados Unidos, que acabou gerando
um acordo entre o órgão que trata desses temas nos Estados Unidos, o FTC, e a plataforma, o Google, a empresa, que, enfim, é um acordo bastante amplo, mas que é feito no bojo de uma discussão que tratava justamente da coleta e do tratamento de dados de crianças com menos de 13 anos de idade, em descumprimento à legislação que existe lá nos Estados Unidos, que é o COPPA, sem a autorização parental também, né? E aqui eu trago esse documento, né, chama atenção para esse documento da Academia Americana de Pediatria, que é um documento específico sobre o tema da publicidade no ambiente digital e dos impactos que isso gera nas crianças, e como que esse documento ele traz uma recomendação, né, de que não haja de forma alguma publicidade comportamental, manipulação comportamental de crianças e adolescentes, e traz lá uma série de dados e informações a respeito dessa hipervulnerabilidade da criança, né, do ponto de vista, inclusive, médico, né, do ponto de vista da própria Academia Americana de Pediatria, e com muitos estudos mencionados a importância de que a criança tenha, então, condições de navegar e usufruir da internet na sua maior potência, livre desses apelos, livre desse assédio mercadológico, né? E aí aqui trazendo também algumas referências do Brasil e de fora do Brasil, são pesquisas importantes, como a pesquisa que foi feita pelo Erling na Suécia, que diz que crianças de até 6, 7 anos não conseguem distinguir conteúdo de publicidade, conteúdo de entretenimento. E eu estou falando disso no ambiente offline, né? Então, quando as crianças recebem uma mensagem publicitária, fora da internet. E ele também traz, e essa não é uma pesquisa exclusivamente feita na Suécia, mas é uma revisão bibliográfica, uma revisão de uma série de pesquisas que foram feitas ao redor do mundo, e que subsidiou a legislação da Suécia que proíbe o direcionamento de publicidade para crianças, tal qual aqui no Brasil, e que também diz que até por volta dos 12 anos as crianças não conseguem compreender o caráter persuasivo das mensagens publicitárias. E a pesquisa, também nesse sentido, o professor Yves Delataille, em parecer muito, muito completo, feito para o Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil, aqui no país, que é assinado pelo professor, uma das maiores autoridades do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento infantil no país, professor da USP, e também as professoras Inês Vitorino Sampaio e Andréa Pinheiro, que fizeram um grande estudo nacional junto ao Ministério da Justiça, que foi lançado pela Senacom, muito importante sobre o tema, e que traz como resultado das escutas feitas junto com as crianças, justamente essa conclusão de que até mesmo na adolescência os adolescentes têm dificuldade de identificar a mensagem no ambiente digital, né? Então, daí a importância de que a gente tenha, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, que traz já uma série de dispositivos que tratam do tema da publicidade, que tratam também do tema da violação de direitos quando o fornecedor se vale da faixa etária do consumidor de forma a prejudicá-lo, mas que o Código de Defesa do Consumidor seja também lido agora junto com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que traz também não só um olhar amplo, mas também tem dispositivos específicos olhando para a situação da criança e do adolescente. E, juntamente com esses dois marcos tão importantes na nossa legislação, é o artigo 227 da Constituição Federal, que traz conceitos muito importantes, definições absolutamente relevantes para todas as discussões relacionadas à proteção e garantia de direitos, promoção e garantia de direitos de crianças e adolescentes, que é o dever compartilhado de cuidado, trazendo famílias
sociedade e Estado, com essa obrigação de garantir à criança, ao adolescente e ao jovem os seus direitos fundamentais, claro que cada um naquilo que lhe cabe, né, na sua respectiva definição, e também traz um conceito muito importante, que é o conceito da absoluta prioridade, que garante a primazia desses direitos frente a outros, em situações em que nós temos crianças necessitando de que seus direitos sejam garantidos. Então, o artigo 227, ele repete os direitos fundamentais que estão lá elencados no artigo 5º da nossa Constituição Federal, para dizer que esses entes foram os entes escolhidos para estarem como prioridade da nação, porque não há nenhum outro dispositivo em toda a Constituição Federal que traga essas duas palavras unidas dessa forma. Nós vemos isso em leis federais, mas não na Constituição. Então, nós somos uma nação que escolheu colocar a criança e o adolescente no topo das nossas prioridades como nação, e daí a importância de que a gente sempre ilumine e olhe para a importância de que o direito das crianças seja garantido, né? Então, aqui, muito brevemente também, tratando de direitos relacionados à proteção de dados pessoais, ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela seja uma lei recente, nós temos todos esses outros dispositivos que trazem garantias ou relacionadas ao direito da criança ou relacionados à privacidade, de alguma forma, e aqui a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que traz o artigo 14, que é um artigo específico sobre a proteção de dados pessoais de crianças, né? Então, aqui um pouco da definição que a legislação traz, dado pessoal como informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, e ela faz uma distinção entre aquilo que seria considerado dado sensível, que são aqueles que podem ser causa de discriminação da pessoa por dizer respeito à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter filosófico, religioso ou político, sobre a saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, quando forem vinculados à pessoa natural. Então, são essas definições que a lei traz e que também se referem à criança. E aí nós temos como eu mencionei, um resumo daquilo que eu trouxe, que é esse avanço tecnológico, né, em que faz com que hoje nós tenhamos a internet fazendo parte das nossas vidas, o ambiente digital ele faz cada vez mais parte e fará ainda mais com a internet das coisas se desenvolvendo como tem se desenvolvido, com a inteligência artificial chegando com muita força, e sendo cada vez mais essencial que todos, inclusive crianças e adolescentes, estejam na internet, mas tenham também assegurados os seus direitos, né? Então, hoje nós temos novas formas de relações sociais, mais do que nunca, né? Então, estamos aqui nos relacionando, estamos aqui comungando de um evento importante, de uma data importante, e estamos, para isso, nos valendo das tecnologias para esse encontro, né? Então, cada vez mais isso tem sido uma rotina, e também para as crianças que, inclusive, para aquelas que têm acesso à internet, têm tido não só as suas relações sociais, as suas relações familiares mediadas pela tecnologia, mas também o próprio ensino, a própria educação, né? Então, como que tudo isso acaba se dando? E aí, a gente sabe que do lado do setor privado, nós podemos ter uma melhor eficiência e menos riscos em relação, por exemplo, como disse o Dr. Pablo, em relação a essas esses massivos vazamentos de dados, né, de milhões de pessoas, praticamente quase o número da totalidade das pessoas no país. No setor público,
precisamos também dessa segurança, de monitoramento, de desenvolvimento de políticas públicas nessa direção, e no caso do titular, da pessoa, do indivíduo, ainda temos muita falta de conhecimento, né? Então, é uma lei nova, é uma discussão relativamente nova no país, ainda que as primeiras leis de proteção de dados na Europa tenham começado na década de 70, e nós já tenhamos uma caminhada na nossa legislação em relação ao tema da privacidade, ainda falta o conhecimento por parte da população sobre como que se dá esse tratamento, de toda essa discussão, e, claro, por conta dessa opacidade que existe nessa relação, que é muito assimétrica, uma falta de conhecimento de como que seus dados estão sendo tratados, coletados e utilizados. Ao mesmo tempo, também há uma exposição enorme de dados pessoais por parte das pessoas, o rastro digital que eu já mencionei, rápida identificação de perfis, enfim. Então, chamar a atenção aqui para a importância do direito à liberdade, da privacidade dos indivíduos, para o livre desenvolvimento da personalidade, né? Quando a gente pensa numa criança que cresce num ambiente que sabe que começa a aprender, e um adolescente já mais velho, que já aprendendo que seus dados estão sendo coletados o tempo todo, ele pode acabar, de alguma forma, não se desenvolvendo livremente na rede, justamente porque sabe que há essa vigilância massiva, de alguma forma. E isso tudo como pressuposto da própria democracia, né? Então, vou passar muito rapidamente aqui pelo avançado da hora. Já mencionei o artigo 14, nós fazemos uma defesa mais técnica em relação a essa discussão toda, em relação à hipótese de tratamento para a criança, enfim, que eu também fico aqui à disposição para quem quiser saber mais, e as discussões relacionadas às faixas etárias, a capacidade civil é uma discussão bastante quente no momento, em relação ao que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, ela só exige que o consentimento parental se dê em relação às crianças, não discorre sobre os adolescentes, é que tem algum olhar nosso do programa Criança e Consumo do Instituto Alana sobre o tema, né? Então, nós entendemos que dentro, enfim, numa discussão mais técnica, dentro das bases legais que existem para o tratamento de dados de criança, o legítimo interesse do controlador ou de terceiros, ele não se aplica, e entendemos que todo e qualquer tratamento de dados pessoais para crianças de até 12 anos para fins de direcionamento de publicidade, ele é proibido com base no Código de Defesa do Consumidor e claro, em todas as leis e no próprio artigo, todo o Estatuto da Criança e no próprio artigo 227 da Constituição, que traz os direitos das crianças e dos adolescentes, e também que, no caso do adolescente, pode vir a ser considerado prática abusiva conforme o caso. Então, é importante ressaltar que o uso de dados pessoais de crianças e adolescentes só será lícito se for no seu melhor interesse, isso está no caput do artigo 14 da LGPD, e também é a regra basilar de toda a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, que é trazida pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e também é a pedra fundamental da Convenção sobre os Direitos da Criança, trazendo aqui também a informação para quem se interessa pelo tema, de que na próxima semana a ONU, Comitê de Direitos das Crianças, ele vai lançar o primeiro comentário geral sobre o tema de crianças no ambiente digital. Então, é um documento bastante aguardado, um documento muito importante que trará um direcionamento global em relação a toda essa discussão aqui, que eu muito brevemente trouxe, fico aqui à disposição e agradeço pela participação. Mais uma vez. Muito obrigado, doutora Isabela Henriques. É um tema extremamente interessante, a gente fica até feliz de que uma instituição como a Alana também esteja aí verificando todas essas situações que envolvem
as crianças e os adolescentes, né, que também são especialmente tratados dentro do Código, junto com os idosos, porque são mais do que vulneráveis, né, são os nossos hipervulneráveis. E a publicidade hoje ela deixa de ser publi para ser priva, né? Eu digo que o termo publicidade tem que evoluir, né? Nós temos a propaganda, que tem uma outra conotação, tem a publicidade, mas hoje a publicidade virou privacidade, porque eles têm todos os nossos dados e a publicidade é praticamente customizada, né? Para cada consumidor, né? E quando os consumidores são as crianças, os adolescentes, com mais cuidado ainda que a gente tem que observar. Excelente, brilhante exposição, a gente agradece muitíssimo a sua contribuição e sempre estaremos abertos aí no que for possível colaborar ou receber de colaboração do Instituto Alana, junto com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. E agora, convidamos o nosso queridíssimo professor Bruno Miragem, né, que vai nos brindar com a sua palestra sobre direito do consumidor e pandemia, que a gente estava esperando que fosse alguma coisa efêmera ou rápida e, pelo visto, veio para ficar um infeliz tempo conosco, né? Professor, por favor, fique à vontade. Obrigado. Não sei se me ouvem bem. Me ouvem bem? Muito obrigado, nosso presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo, doutor José Pablo Cortes, a quem eu agradeço imensamente o convite, a honra do convite para estar aqui no 3º Congresso de Defesa do Consumidor da nossa Ordem dos Advogados, né, comemorando o marco dos 30 anos da vigência do Código, agora que se deu em 11 de março deste ano. Um cumprimento também muito especial ao nosso presidente da Ordem dos Advogados, da Seccional São Paulo, o presidente Caio Augusto Silva dos Santos, parabenizando por todo o trabalho histórico da nossa Seccional São Paulo, liderando tantas iniciativas ao longo do tempo na defesa da cidadania e que se confunde, na verdade, é inseparável também da defesa do consumidor. E cumprimentar também as minhas colegas de painel, a doutora Maria Inês Fornazaro, a quem eu acompanho o trabalho há muito tempo, aliás, a rigor, desde a minha graduação, quando comecei a ouvir falar sobre o direito do consumidor, nós ouvimos falar da doutora Maria Inês Fornazaro, e reencontrá-la, ouvi-la, especialmente nesse testemunho histórico das dificuldades, dos desafios, tem um sabor especial nesse momento, porque, na verdade, se mostra todas as dificuldades pelas quais a afirmação do direito do consumidor passou ao longo desse tempo todo, e num momento que é um momento de desafio enorme, um momento de desafio histórico essencial do direito do consumidor, nesse contexto maior, né, da sociedade brasileira, da cidadania brasileira em relação à pandemia. Ouvi-la significa também nós, de alguma maneira, termos um quê de esperança, né, de que as dificuldades existem, mas as soluções se constroem no tempo com a abnegação de pessoas como ela. E a Isabela, que é um prazer enorme reencontrar aqui também, que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ela pessoalmente faz, o trabalho que o Alana faz, como ela mesma disse, né, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos há alguns anos atrás, uma discussão sobre publicidade direcionada a crianças, e eu me recordo, volta e meia falo, inclusive, disso, ela não sabe, falo em N ocasiões, né? Uma coisa é quando você é um observador, né? Um professor, um estudioso, né? Sobre os temas todos que nós nos debruçamos. Outra coisa é quando você é um participante. Eu me lembro das discussões que nós tivemos, das conversas que tivemos, dos estudos que temos, do entusiasmo que eu tinha na época, e hoje, né, como pai de crianças pequenas,
né, que enfrento na prática tudo aquilo que nós naquela época falávamos, né, e tem sido realmente um aprendizado novo, né, e um olhar também novo em relação a essas questões, fazendo com que eu admire ainda mais o trabalho que o Alan e que a Isabela fazem. Não é fácil para os pais, né? Aquela que eu já considerava na época e hoje ainda mais considero, aquela ideia que por vezes se traz em oposição a todo este esforço, né, de controle dos meios todos pelos quais o mercado cerca as nossas crianças, né, e de indicar, não, isto cabe à responsabilidade dos pais e aos pais é que devem controlar e nada mais se deve. Isto é uma falta ou de sensibilidade ou de conhecimento. Né? Quem não conhece a realidade da vida. Ou às vezes conhece muito e também quer utilizar esse argumento para se desresponsabilizar. Né? Então, esse trabalho do Alana tem uma importância fundamental. Já tem todos os reconhecimentos, mas merece muito mais. E, não por acaso, inclusive, vou tocar lateralmente também no tema, ao falar do direito do consumidor na pandemia. Na verdade, a minha exposição aqui, que será muito breve, vai no sentido tanto do direito do consumidor na pandemia, mas também olhando, né, para aquilo que eu tenho chamado de pós-pandemia. Porque isso vai acabar, tem que acabar. Em algum momento precisa acabar. Tá? É verdade que é uma situação, né, que, em primeiro lugar, ninguém previa, né, o Dr. Pablo já disse isso muito bem, ninguém previa. Era um risco que nós tínhamos, se alguém cogitasse há um pouco mais de um ano atrás que nós teríamos a situação que estamos, isso seria absolutamente impensável, né? Seria rotulado como um arauto da catástrofe, do apocalipse, coisa que vale. Mas o fato é que nós temos aí, né, uma situação da maior gravidade, o Brasil, especialmente, da maior gravidade. Nós estamos falando aí de marcha acelerada de 300 mil mortos, todo dia, né? Pessoas de nossas relações, né? Eu conto 2, 3, 4 pessoas mais próximas, menos próximas, mas pessoas com quem a gente tem convivência ou teve convivência, estão morrendo. Nós temos uma situação no Brasil hoje grave de empobrecimento da população, que é motivado, naturalmente, pela pandemia, mas também por outros desacertos. Há uma notícia do final do ano passado, reproduzida também no início agora de 2021, em janeiro, cerca de 27 milhões de brasileiros na miséria, né? E isso para padrões brasileiros, né? Que tem aquelas medições que ninguém entende muito, em que a classe média, na pesquisa, é classe média com remuneração de por volta de R$ 4.000. Se você for pensar numa classe média, está muito longe disso, também tem grandes dificuldades, né? Mas na miséria, nós estamos falando de 27 milhões de pessoas que entraram na miséria nessa situação de pandemia. Nós temos uma dificuldade que está na vida de todos, tem direta relação com o consumidor, de uma disparada da inflação, né, que tem reduzido o poder aquisitivo da população em itens básicos, talvez o mais básico deles, a alimentação. Isso é visível para todos. Tá? Nós temos, de outro lado, um tema que toca muito a Isabela e a Alana, as crianças e os nossos jovens fora da escola, pelo maior tempo, comparativamente no mundo, maior tempo fora da escola, com consequências para o seu desenvolvimento afetivo e intelectual ainda a serem mensurados. Tá? Então, a situação não é fácil, né? Fora disso, não vou entrar em outras searas, clima político, né? Os laços de solidariedade social que ligam uma nação completamente desgastados, né? Ódios, paixões, né? E com dificuldade de ter perspectivas. Né? Então, a pandemia nos traz um momento muito delicado da vida brasileira, que, de um lado, lá no início, né, tínhamos algumas preocupações do ponto de vista estritamente jurídico. Né? Nós tivemos ali, em março
de 2020, né, a situação de rompimento de contratos, de impossibilidade de cumprimento, de, ao longo dos meses, de situações pessoais que levaram também os consumidores a não poderem cumprir os seus contratos, né, por desemprego, por perda de renda, né, avivando uma série de instrumentos que o direito foi construindo ao longo do tempo. A legislação, muitos países do mundo construíram, né, de forma até muito competente, muitos deles, legislações de emergência, né, para situações como essa, ou seja, legislações que buscavam enfrentar a crise. O direito brasileiro fez isso, mas fez isso de uma forma muito modesta, né, muito aquém do necessário, diga-se de passagem, em matéria de revisão de contratos, na proteção dos consumidores, o regime jurídico emergencial de direito privado, né, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, com um limite de tempo, como disse o doutor Cortes, né, um limite de tempo até outubro, porque se imaginava, não, até outubro vai estar tudo resolvido. Nada se resolveu. Em matéria de contratos dos consumidores, houve primeiro um veto presidencial, o veto foi derrubado, em contratos em geral, melhor dizendo, né, mas em relação aos consumidores, nenhuma medida específica, né, a não ser medidas muito laterais, mesmo assim, no sentido de afastar a aplicação naquela questão da teleentrega, coisas pequenas dentro do contexto geral dos problemas que nós enfrentamos, né? E chegamos nessa situação que temos hoje, né, com algumas mudanças na realidade, algumas na realidade de consumo, eu digo, algumas que se aceleraram, toda essa questão que a Isabela traz das novas tecnologias, né, que vinha num caminhar quase que natural, né? As tecnologias vão nos absorvendo, vão nos cercando. Nós aqui mesmo estamos reunidos por conta dessas novas tecnologias. Eu estou falando com os senhores num aparelho que foi criado há 12 anos, 12 para 13 anos, que é um smartphone, né? Com um computador, com a internet, que tem 25, 26 anos. Então, são coisas relativamente recentes, mas que com a pandemia, evidentemente, aceleraram. Afinal de contas, o distanciamento social, que é uma realidade nova para todos nós, todas as gerações que aqui estão, todas não viveram isso. E, aliás, ouso dizer que a humanidade, na dimensão que nós estamos vivendo, não viveu isso. Seja os efeitos de uma pandemia, a pandemia houve muitas, mas uma pandemia global, favorecida pela circulação de pessoas, pela circulação de informações, né? E com as consequências que nós não tivemos. Então, é um fenômeno único na história da humanidade, mas acelerou, né, esse desenvolvimento do comércio ou do consumo digital com as suas características, né? O consumo digital que, de um lado, tem inegáveis vantagens, de novo, para quem tem acesso ao consumo digital, né? Para quem tem acesso, e acesso significa ter recursos, e significa ter recursos econômicos, recursos, muitas vezes, de conhecimento, né, para buscar esses produtos e serviços no mundo digital. Ainda ontem, ouvia de um amigo, né, dizendo, puxa vida, alguém veio me perguntar por que o centro da cidade, aí em São Paulo, está cheio de gente. Ora, mas quem você acha que leva a sua comida na teleentrega? Quem você acha que dirige o ônibus? Quem é que você acha que está lá no centro de tecnologia da informação? São pessoas, tá? Geralmente pessoas com empregos, né, de menor remuneração, que não têm, muitas vezes, condição, né, de ficar isolados, né, e muitas vezes não têm recursos mesmo para se utilizar desses serviços das tecnologias, mas eles estão aí, tá? Nos oferecem comodidade, nos oferecem agilidade, nos oferecem, muitas vezes, uma vantagem até de comparação de preços, coisa que o vale, né? Dependendo da plataforma que se utiliza também, as reputações das plataformas pela sua confiabilidade. Tá? Por outro lado, entretanto, há riscos, e riscos enormes. Tá? Em relação à proteção de dados, em relação, Isabela também falava, na questão da educação online, né, que muitos de nós, eu não tenho dúvida de que a pandemia vai nos levar, ao menos em alguns setores, para
no mínimo, uma situação de hibridismo, né? Parte online, parte presencial. Em alguns setores isso já vinha acontecendo, o ensino de línguas, por exemplo, que já vinha caminhando no online, mas há limites. Quer dizer, ensino infantil online não se cogita. E uma experiência mesmo que nós temos, seja no ensino público, que a rigor, eu não conheço no Brasil, eu tento acompanhar o ensino público online que tenha funcionado plenamente. Quando a gente fala em ensino online, está muito vinculado às escolas particulares. A turma do ensino público está fora da escola, né, com dificuldades enormes, mas sem prejuízo, inclusive, e isso também se vê, de dificuldades até de acesso, né? Os professores, que muitas vezes não têm condições de comprar ou de adquirir um plano de dados de boa qualidade ou de qualidade de dados razoável, muitas vezes enfrentam dificuldades, né, para prestar esse serviço. Né? A reclamação em relação a vícios de produtos e serviços da mesma maneira. E a questão, que essa não vai entrar, porque a Isabel tratou magnificamente bem, da proteção dos dados pessoais, né, da utilização desses dados, né, e da forma como a informação é prestada aos consumidores. Porque aqui, de novo, né, nós sempre gostamos muito de olhar no mundo, né, e é muito importante para aperfeiçoar nosso direito, aperfeiçoar os nossos instrumentos, mas o direito do consumidor brasileiro, o direito do consumidor para o Brasil. E no Brasil nós temos ainda, né, aqueles 30% da população brasileira de analfabetos e analfabetos funcionais, né, no mundo físico. No mundo digital, acresça-se ainda aqueles que, por situação específica, tenham a sua vulnerabilidade agravada. Vide-se os idosos, para dar um exemplo mais significativo. E aí o desafio da informação ao consumidor é um desafio que se renova. Né? Se renova para efeito que essa informação seja bem prestada. E ser bem prestada não significa, eu sempre digo e repito, né, prestar toda a informação, mas prestar informação suficiente de qualidade para esclarecer o consumidor. Né? A informação não é um dever em si mesmo, ela tem uma finalidade muito concreta, que é de esclarecimento, de fazer o consumidor ter conhecimento e compreensão das características da contratação, dos seus riscos, do que ele está consentindo ou não. Essa discussão em matéria de proteção de dados, mas em matéria também pré-contratual, em matéria de reclamação sobre vícios do produto ou do serviço. Tá? Vale dizer, talvez um exemplo bem conhecido de muitos, né? Quem é que lê os termos de uso? Né? A internet está cheia de pesquisa aí que mostra, né, que ninguém lê. E aí não é um problema. Isso é interessante, não é um problema do sujeito ser mais ou menos culto, nem ser mais ou menos preparado juridicamente, etc. Né? É rigorosamente porque não há tempo. Né? A internet também trabalha com a ideia do tempo. Né? As pessoas não vão dedicar 1 hora, muitas vezes, ou mais da sua vida para ler termos de uso extremamente detalhados, né? Para saber se vão aderir ou não, né, a uma determinada aplicação de internet. Aqui o que nós temos? Nós temos rigorosamente, né, uma situação em que os termos estão lá, as pessoas não leem, aderem mesmo assim, consentem, inclusive, com o uso dos dados, né? E aí se alguns dirão, não, mas isso é culpa do consumidor, porque afinal de contas está lá disponível, ele deveria ter lido. Não é assim. Na verdade, desde sempre, vocês conhecem melhor do que eu, desde sempre a ideia de repasse de informação é tempo, modo e conteúdo. Né? E o modo, o meio internet não favorece grande tempo, ao contrário. Né? Ao contrário, a informação na internet ela é ágil também, ela tem que ser rápida, ela tem que ser eficiente. Então, há um ônus aqui aos fornecedores de prestar essa informação de qualidade. Não é só deixar disponível lá. Isso se renova. Agora que nós chegamos àquilo que se pode chamar de apogeu do consumo digital. Né? E isso também envolve questões, e aí é bem apropriado também as crianças. Né? Nós temos aquela concepção tradicional, mas não vejam tradicional aqui como crítica, tradicional porque é a mais antiga, de ver a questão da publicidade da criança na internet, mas não é só publicidade, o conteúdo mesmo. Isabela trouxe a questão de um grande portal de conteúdo, YouTube,
né? Qual é o grande problema, muitas vezes, ali que se enfrenta em relação a crianças e adolescentes? Claro que são os dados, claro que é a publicidade, mas às vezes é o próprio conteúdo. E isso é serviço. Nós, às vezes, não nos damos conta que isso é serviço, é produto e serviço, isso é serviço, remunerado indiretamente. É um conteúdo que induz a valores prejudiciais à criança, é um conteúdo, evidentemente, que tem a publicidade clandestina, mas é um conteúdo que, muitas vezes, né, e que o controle, muitas vezes, dos consumidores, dos pais, ou de quem quer que seja, também é muito rarefeito. Assim, é muito difícil, né? Eu tenho essa experiência. Você coloca um determinado programa, até pela leitura dos dados, os seguintes você não controla a anotação, a não ser que você fique rigorosamente em frente à tela, né? Por outro lado, também contratações cada vez mais, contratações por crianças, né? Os riscos de contratação indesejada, porque nós temos um crescente também de facilitação de contratações. Eu não sei se perceberam, né? Ao longo dos anos, ou das últimas 2 décadas, né, a contratação de internet ela vem suprimindo, a contratação de produto ou serviço pela internet, ela vem suprimindo cada vez mais fases, né? Num primeiro momento, você tinha que contratar, você tinha que mandar a forma de pagamento, se ia ser boleto, pagava o boleto antes, etc. e tal, ou informava o cartão, mas aí tinha que informar o código de verificação, uma coisa que vai. Hoje não, hoje essas contas já são pré-ordenadas, com todos estes dados pré-arquivados junto aos grandes fornecedores, e muitas vezes as compras se dão, não raras vezes, especialmente em grandes plataformas, a compra com um clique, né? E essa compra com um clique é uma compra com um clique que pode ser feita, evidentemente, pelo consumidor, mas pode ser feita por uma criança, por um adolescente, né? Então, essas situações, isso quando nós falamos do clique, quando nós falamos hoje, cada vez com velocidade maior, inclusive com novas formas de identificação dos consumidores, de abertura dessa possibilidade, isso vai gerar ainda outros riscos. Isto fica para o pós-pandemia também. Isso é da pandemia, se acentua, mas fica para o pós-pandemia. Da mesma maneira, é indiscutível que a visão do consumidor, das pessoas em geral, sobre riscos de produtos e serviços, se modificou com a pandemia. Como eu disse, ninguém esperava o que aconteceu, o que está acontecendo. Tá? E nessa perspectiva, né, quando a gente fala em risco, né, aquele evento que é possível identificar, medir, prevenir ou mitigar, né, impõe a todos nós, e a todos nós mesmo, indistintamente, alguns de forma mais consciente, outros de forma menos consciente, uma revalorização dos aspectos da sua própria vida, né, dos seus próprios compromissos. Né? O que adianta sair correndo, lutar para comprar muitas coisas, se amanhã ou depois posso faltar? Né? O que adianta, muitas vezes, se endividar fortemente para adquirir, às vezes, o último produto? Aqueles exemplos conhecidos do consumo, do excesso, se a rigor eu posso, eventualmente, ter um comprometimento econômico, financeiro, que em seguida pode fazer falta. Eu dei alguns exemplos, inclusive, no texto que eu preparava, inclusive, para a nossa exposição, que eu acabei publicando antes, um plano de assistência à saúde, né, na ordem de prioridades das pessoas. Né? Sem dúvida nenhuma que se reordenou. Era aquilo que, eventualmente, era um serviço que seria deixado para depois. Mas, numa situação de pandemia, eventualmente se reordenou. A própria tomada de crédito, né, que, afinal de contas, é uma antecipação do futuro. Né? Quem toma crédito antecipando o futuro. Não poupa para adquirir, toma crédito. Não faz isso, naturalmente, só porque quer. Também há um ambiente no sistema da economia de mercado que leva o sujeito a esse processo de tomada de crédito. Por que eu vou esperar um ano para comprar que eu posso comprar hoje? Tá? Essa antecipação de futuro, entretanto, esse comprometimento, né, que é uma sociedade fundada no crédito, né, também se revaloriza na perspectiva dos riscos, né? Dos riscos de não poder pagar, dos riscos de endividamento, aliás, de superendividamento, que é um tema que no direito do consumidor já se discute há tantos anos,
mas que agora mostra, inclusive, né, talvez uma face tão prática na vida das pessoas, tão vivida na vida das pessoas. Algumas leis de emergência, inclusive a lei alemã, repactuou as dívidas por lei, né? Postergou vencimentos de dívidas. Nós, no Brasil, não fizemos isso, que seria, eventualmente, estimular, na visão de alguns, né, o inadimplemento. Os alemães fizeram. Não, a pandemia ninguém esperava, vamos repactuar essas dívidas, vamos postergar vencimentos, algumas dívidas, naturalmente, aquelas dívidas de subsistência dos consumidores mesmo, dos destinatários finais. Isso foi feito. Tá? Então, isso também nos traz, tá, uma ideia de a própria visão do crédito para o mercado de consumo, para o consumidor especial, na pandemia e no pós-pandemia. Né? Claro, há uma situação que pode acontecer, né, que é o do consumo de vingança. Esses dias eu ainda falei, puxa vida, conseguir sobreviver a esse pavor, no pós-pandemia eu vou sair gastando, agora que eu não poupo mais. Né? Há esse risco, há os estudiosos, isso aconteceu na China, lá na abertura do regime chinês dos anos 80, e tentam, imaginam que isso possa ser replicado agora. Talvez sim, talvez não se sabe, mas o fato é que a noção de crédito mesmo, e nós temos mecanismos para tratar de crises de endividamento, será algo do nosso futuro. Um outro aspecto, né, também diz respeito a um tema muito caro ao direito do consumidor, que é o tema dos riscos do desenvolvimento, né, que é um tema até meio, às vezes, esquecido no direito do consumidor, porque nem é tão, na prática, acontecimento, em menor ocorrência, né, que são aquelas situações que estão previstas na lei de danos, ou riscos de danos de produtos ou serviços colocados no mercado, que são desconhecidos no momento em que eles são colocados no mercado, mas que vêm a ser conhecidos posteriormente. Tá? Nós temos o famoso exemplo no Brasil da talidomida, né, que é um caso clássico, né, e alguns outros exemplos, mas que no mercado digital, sobretudo, já vinha se discutindo em matéria de proteção de dados. Isto é uma realidade, por quê? Porque sempre quando o sujeito tem alguém criando um software ou construindo uma aplicação de internet, vai ter o outro sujeito tentando ver como é que fura aquilo e como é que vai promover o vazamento e o acesso não autorizado. Tá? Como é que funciona aqui os riscos do desenvolvimento? No direito brasileiro, sempre houve uma discussão mais doutrinária, como eu disse, que não tinha um caso, né, dentre aqueles que entendem que lá, quando o artigo 12, parágrafo 1º, inciso 3º do Código do Consumidor, e 14, parágrafo 1º, inciso 3º, fazem referência ao tempo em que o produto ou serviço foi colocado no mercado, isso seria uma causa de exclusão de responsabilidade, ou seja, o fabricante, o construtor, o importador não respondem, né, porque eles não tinham como saber, e outros que vão dizer, não, respondem sim, se não responderem, o risco do próprio consumidor, quer dizer, ele vai ficar com prejuízo, e a responsabilidade é objetiva, portanto, se ele sabia ou não sabia, não é importante. Essa é uma discussão que sempre se fez no direito do consumidor brasileiro. Em outros países dos quais nós importamos isso, no direito europeu, sobretudo, há soluções diferentes, mesmo na Europa, porque essa foi uma cláusula de uma diretiva europeia de 1985 que se permitiu que os países fizessem reserva dela, ou seja, não se pudessem adotar ou não. Alguns países não a adotaram, disseram, não, é excludente, não responde por riscos de desenvolvimento do fornecedor, porque isso inibiria a inovação. E outros dizem o contrário, não, responde por riscos do desenvolvimento, afinal de contas, se o fornecedor não responder, que teve a vantagem econômica relativamente àquele produto ou serviço colocado no mercado, quem responde é o próprio consumidor, quer dizer, quem paga pelo próprio prejuízo é a vítima. Tá? Isso se renova, essa discussão, esse debate se renova no direito brasileiro hoje, né? Seja por conta, então, das novas tecnologias, seja uma discussão que está aí na ordem do dia das vacinas, né? Mas como se fosse uma discussão nova, de novo, né? No meio desses ódios ou paixões que embrutecem e emburrecem, muitas vezes, os debates. Desde que o mundo é mundo, não é só a vacina, qualquer medicamento tem efeito colateral. Qualquer medicamento. Os riscos normais e previsíveis de um medicamento são efeitos colaterais. Só que desde que o mundo é mundo, o que se diz? Os efeitos colaterais não podem ser superiores aos efeitos benéficos.
né, aos benefícios terapêuticos daquele medicamento, seja ele qual for. E assim é até hoje. Então, se dizer, né, com todo respeito a quem pensa em contrário, não tomem vacina porque pode ter um efeito colateral, então não tomem remédio nenhum. Isso é uma bobagem redonda, mas não tem sentido. Né? Eu tenho dito, todos nós, esse conceito, a vacina é a nossa salvação, né? É o futuro, é a chance de nós caminharmos de novo para frente. Tá? Mas, evidentemente, pode acontecer de haver efeitos colaterais não conhecidos, há um desenvolvimento muito rápido das vacinas, não há tempo, muitas vezes, de fazer todos os testes ou de perceber a necessidade de alguns testes, e vai haver, sim, situações de eventual responsabilidade por danos. Mas isso não é hoje, isso sempre foi assim. Tá? Logo, quem responde por esses danos? Foi aprovada uma lei recente, né, dizendo que o Estado brasileiro, a União, poderá assumir esta responsabilidade. Quando diz assumir essa responsabilidade é contratualmente, perante os respectivos fabricantes. Isso não significa dizer e não significa afastar o Código de Defesa do Consumidor, né? Pode haver danos de, eventualmente, se acionar quem tenha dado causa a esses danos ou reconhecer os riscos do desenvolvimento, e aí a grande discussão, como causas de exclusão. Essa discussão retoma, né, entre nós e retoma com uma grande importância, seja na perspectiva, como disse, da vacina, da proteção de dados, das novas tecnologias em geral, da inteligência artificial, né, da internet das coisas, que é esta mistura entre produto e serviço, né, e que muitas vezes a falha de um produto, de um serviço, de um comando possa causar um dano, né, isso retoma com grande força. E, por fim, né, um aspecto da pandemia, que seguirá após pandemia, indiscutivelmente, é a própria revalorização da relação de consumo em si, para além do seu objeto principal, para além do produto e do serviço. E quando nós falamos em relação de consumo, falamos de um objeto da relação de consumo, produto ou serviço, Código do Consumidor, artigo 3º, né? Nós sempre acabamos focando, né, na nossa atenção ao produto e serviço em si. Quando a relação de consumo, nós sabemos, ela tem uma amplitude maior. Né? A relação de consumo, ela tem, além desse dever principal de prestar, tem os deveres acessórios, os deveres anexos, que envolvem, sobretudo, o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor ao longo da contratação, ou até depois da contratação. Não vou muito longe. O exemplo de 30 anos, no mínimo, né? Comprei o produto, ele funcionou muito bem, paguei a prazo, mas, embora tenha pago a prazo, o fornecedor errou lá, não percebeu o meu pagamento e me inscreveu no SPC, me inscreveu no banco de dados restritivo de crédito. Ninguém duvida que o produto estava correto, não tem visto o produto, o serviço foi prestado, está tudo muito bem. O problema está nesse pequeno dever, que pode gerar um grande dano ao consumidor, né? Que é esse dever que não é o dever principal, que é o dever acessório, que é o dever, aliás, nesse caso, o dever anexo, de cuidado com a pessoa e o patrimônio do consumidor. Na pandemia, por todas as situações que dissemos, ou seja, a impossibilidade de cumprimento em muitas situações, a perda do interesse de cumprimento em outras, algumas leis que, inclusive, favoreceram, tá, novas medidas, no caso de incumprimento sem culpa, né, no caso no setor de transporte aéreo, houve lei própria, que é a Lei 14.034, 2020, foi antecedido por uma medida provisória. No caso, serviços turísticos, de entretenimento, eventos, a Lei 14.046, né, digamos assim, estabelecendo regras excepcionais nesses setores econômicos para esses fornecedores, né? Mas, para além dessas situações, né, reconhecendo todas as dificuldades de cumprimento por parte dos fornecedores em relação ao dever principal de prestação. Há deveres secundários, há deveres de informação, há deveres de consideração com o consumidor, há deveres de prestar os esclarecimentos, de facilitar, de diminuir os danos do consumidor, os prejuízos com o descumprimento. Isso alguns fornecedores levaram a sério, e, nesse sentido, tiveram um ganho, inclusive, de reputação, né, perante os consumidores, tanto neste momento quanto para o futuro.
outros nem tanto. Se esconderam atrás da lei, se esconderam atrás dessa legislação que lhes ofereceu alguma facilidade, ou pelo menos reduziram as suas dificuldades, né? E não prestaram qualquer tipo de auxílio aos consumidores, não prestaram qualquer tipo de informação, não atenderam, portanto, deveres acessórios e anexos, que são tão relevantes quanto os deveres principais relativos ao objeto. Isto vai nos levar a nos leva, na verdade, a uma revalorização da própria relação de consumo, seja neste momento, seja no futuro. Tá? Então, são alguns aspectos que eu gostaria de trazer aos senhores dessas transformações que a pandemia nos impõe. Haveria outros tantos, né? Mas de forma bastante resumida, e até, como eu disse, escrevi isso, né? E pensando, como eu justifico isso, nós estamos nesse momento dificílimo, né? O auge da pandemia, o auge das perdas humanas, o auge de todas as dificuldades, e aí eu vou querer falar do pós. Falar do pós, de certa maneira, também é um pouco uma forma da gente ter esperança, né? de regar a nossa esperança de que nós vamos passar por isso e que vamos ter outros tantos desafios quando passar por isso, para reconstruir muitas coisas, para reconstruir muitos caminhos que foram interrompidos com essa chaga que nós estamos hoje vivendo. Queria deixar essa mensagem de esperança, deixar essa mensagem também de especial cumprimento à OAB, à comissão, por justamente permitir esse debate que a gente siga, né? Olhando para o presente, mas também olhando para o futuro, que ele vai chegar e ele certamente vai ser melhor do que hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bruno Miragem. Já caminhando agora para as conclusões, eu diria que hoje nós tivemos uma visão do passado, do presente pandêmico e do futuro das crianças e adolescentes nesse mercado de consumo, com nossos 3 brilhantíssimos palestrantes. Eu acho que nós atingimos o objetivo de dar um panorama desses 30 anos e não só os 30 anos passados, mas nós temos que pensar nos 30 anos futuros do Código de Defesa do Consumidor. Código, como toda norma, também é vinculado ao futuro daquilo que ele regula, né? As relações de consumo, no que é o básico, continuam as mesmas. Alguém oferece um produto, um serviço e outra pessoa compra, mas no que diz respeito ao entorno, às plataformas, às maneiras de se relacionar, a quantidade de informação, a possibilidade de filtragem dessa informação pelo consumidor, estamos em constante movimento e mudanças. Agora, com a pandemia, era uma mudança traumática, né? Nós tivemos mudanças paulatinas ao longo desses 29 anos e, no último ano desses 30, uma mudança brusca e que parece que vai deixar a sua marca, mesmo que nós superemos, e eu tenho certeza que superaremos esse momento de pandemia, a marca da alteração dos meios, da forma, do entendimento da relação de consumo veio para ficar. Então, essas são as minhas considerações. No mais, agradecer novamente à diretoria da OAB, na pessoa do nosso sempre presente e cuidadoso presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Agradecer à minha comissão. No começo da transmissão, a memória me traiu, esqueci da nossa queridíssima Bernadette Piton, que também faz parte da nossa comissão, e agradecer imensamente aos nossos palestrantes dessa noite e ao público que ficou durante todo esse período. Nós tivemos aí mais de 300 pessoas assistindo este congresso durante todo esse período, numa sexta-feira à noite, né? E então eu acho que a difusão do conhecimento do direito do consumidor, que é um direito que abrange absolutamente todos, é o ramo do direito mais difundido, porque não há ser no planeta que não seja atingido pelas relações de consumo, até aquele indígena que está isolado numa tribo no meio da floresta, ele é atingido por nossas relações de consumo através até de contaminantes que chegam até ele, né? Por exemplo, o caso dos
dos plásticos, né, dos plastificantes. Então, não tem ninguém que fique à margem de uma relação de consumo e que mereça a tutela legal, moral e ética disso. Eu passo a palavra ao nosso querido presidente, Caio Augusto Silva dos Santos, para o encerramento do nosso 3º Congresso de Direito do Consumidor. Obrigado, presidente Pablo. A palavra é de agradecimento e gratidão, inicialmente aos nossos 3 professores, palestrantes. Cumprimento a socióloga Maria Inês Fornazaro. Professora Maria Inês, muito obrigado, não só por todo esse discurso histórico da nossa evolução até chegarmos à ambiência desse microsistema que é o Código de Defesa do Consumidor. Parabéns pela exposição e muito obrigado pela contribuição, não só a advocacia, a OAB São Paulo, mas toda a sociedade. De igual maneira, agradeço à professora Isabela Henriques, integrante do Instituto Patrimônio já de toda a sociedade brasileira, que é o Alana, também integra a ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e agradeço à professora pelo compartilhamento dos conhecimentos, notadamente nessa temática fundamental, que é a proteção das crianças e dos adolescentes, que são envolvidas, sem dúvida alguma, pelas relações de consumo, pela nossa vida, que é uma vida de consumo diuturno de uma série de questões. De maneira que também a OAB São Paulo agradece à amiga pela oportunidade que nos deu de compartilhar o seu conhecimento. Também quero cumprimentar o professor Bruno Miragem, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e agradecer muito toda esta visão, todo este panorama desta grande reviravolta que estamos a vivenciar à mercê desta pandemia mundial, né? Talvez nem nos nossos piores momentos de pensamentos ruins nós pudéssemos imaginar este grande momento de dificuldade que estamos a vivenciar. Mas o direito precisa acompanhar os fatos do mundo, o direito precisa servir as pessoas, e por isso a visão que o professor Bruno nos traz a todos, para que nós sigamos em frente, fazendo as readaptações necessárias, as interpretações adequadas para o momento, para que nós possamos suplantar toda esta dificuldade. De fato, os 3 amigos professores contribuíram muito, por isso também agradeço ao professor Bruno pelo compartilhamento do conhecimento conosco. A OAB São Paulo se sente envaidecida com a presença do amigo neste importante evento. Quero agradecer ao nosso presidente José Pablo Cortes, experiente professor, advogado, gestor de ordem, o Pablo que já presidiu a nossa querida subseção de Cruzeiro, nosso conselheiro seccional, já há algum tempo, agrega muita experiência de advocacia, de professor e de gestor de ordem, portanto. E o Pablo, junto com toda a sua equipe, todos os integrantes da nossa Comissão de Defesa do Consumidor, têm tido este comprometimento com a advocacia e com a sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil é patrimônio da sociedade brasileira. Temos funções não só que são corporativas, mas funções que são funções sociais. Não é sem razão que o sistema ordem no país todo, em todas as seccionais, e também o na seccional de São Paulo, com as suas 251 subseções, o nosso sistema tem um compromisso com a coletividade, previsões de compromissos na própria Constituição, e não apenas na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos faz
ter este comprometimento social que nos traz a alegria de podermos dizer que o sistema Ordem, a Ordem dos Advogados do Brasil, é a entidade de maior prestígio junto à sociedade civil. Quem diz isso são as pesquisas que comumente são realizadas por outras instituições, assim como recente pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E, embora isso nos traga muita felicidade, isso evidentemente cada vez mais aumenta a nossa responsabilidade. A responsabilidade de, por exemplo, como hoje, uma sexta-feira, estarmos agregando valores de conhecimento fundamentais e compartilhando tudo isso com toda a sociedade brasileira e com toda a advocacia. Há um ditado que diz que quem não conhece o seu passado não pode ter a perspectiva adequada do seu presente e tampouco almejar um futuro promissor. E este evento nos permitiu fazer este agregamento de valores, de experiências e de compartilhar o único bem que verdadeiramente nos pertence. Os bens materiais entram e saem na nossa vida ao sabor dos acertos e desacertos que cometemos. Mas se há algo que nos pertence, que nos acompanhará até o fim dos nossos dias, é o nosso conhecimento, é o nosso aprendizado, é a capacidade que temos de compreender as coisas. E a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, pelas mãos do nosso presidente José Pablo Cortes, e com também mercê da contribuição efetiva dos professores Bruno, Maria Inês e Isabela, cumpriram o compromisso do compartilhamento do conhecimento. Parabéns a todos os amigos e muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, cuidem-se e que prossigamos na nossa caminhada. Até logo. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Obrigado. Obrigado, Pablo. Obrigado, Isabela, professor Bruno. Obrigado a todos. Obrigado, presidente.